Fala galera, beleza? Bora aqui tá dando continuidade na nossa série de instalações elétricas. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve aí, deixa o like e bora pro vídeo depois da vinheta. Então galera, na aula de hoje, o que a gente vai estar conversando? A gente vai estar aqui destrinchando, certo? Dimensionamento de circuitos terminais. A gente vai começar nessa aula, certo? Porque nessa aula aqui a gente apenas vai ver, como no título do vídeo, vocês viram, a gente vai estar tratando aí da seção mínima, certo? Só que antes de eu iniciar esse assunto, eu queria só conversar um pouquinho sobre condutores elétricos, certo? Eu sugiro que vocês dêem uma pesquisada aí a mais, até na NBR, porque ela vai detalhar isso aí, certo? É muita coisa, então aqui eu vou dar só um resuminho para você conseguir avançar no curso e não ter tanta dificuldade. Eu vou já mostrar quais são os pontos que eu tive dificuldade quando eu vi isso aqui pela primeira vez. Então, sem enrolação, bora aqui para nossa aula. Então temos aqui condutores elétricos, certo? Coloquei uma definição aqui para a gente estar lendo. O termo condutor elétrico é usado para designar um produto destinado a transportar corrente, energia, né, elétrica, sendo que os fios e os cabos elétricos são tipos mais comuns de condutores. Aí galera, ele vai falar aqui o seguinte, fios e cabos, mas aí o que é um, o que é o outro, certo? Então aqui de forma rápida, vamos olhar aqui umas figurinhas aqui que eu coloquei. Então galera, nessa primeira figura, observem aqui. Desse lado aqui esquerdo eu tenho o fio, certo? Que é esse fio aqui chamado também de fio rígido, que a gente chama. O condutor é muito difícil de estar manejando ele durante a instalação. E também ele é um pouco perigoso, certo? Visto que ele é rígido, então qualquer coisa, tipo assim, se você fizer uma tração mecânica nele aí, ele em vez de dobrar, né, que nem o flexível, ele vai quebrar. Então é muito perigoso esse condutor aí, certo? E um ponto positivo dele é que hoje em dia no mercado ele tá quase de graça. E aqui do lado eu tenho um cabo, certo? Que vai ter uma maior flexibilidade. Se você ver que o cabo ele é formado de vários fios, certo? E aí ele vai estar cortado aqui, juntando tudo, vai dar como se fosse um fio único, né? Mas aí é um cabo. Isso aí, para quem já deu uma estudada em eletromagnetismo aí, já sabe o porquê disso, certo? O condutor ele vai ter uma melhor eficiência desse jeito, se comparado a esse, beleza? Então, isso aí é fio e cabo. E os dois são condutores. Então, galera, tá aí a definição aí, mais ou menos, de fio e cabo, certo? Só que agora a gente vai ver aqui sobre o revestimento dele, certo? Aqui, galera, nessa segunda figura, a gente vai estar vendo aí sobre a forma do revestimento dele, certo? Ele vai ser um condutor isolado, se ele for daquele jeito ali, certo? Que a gente tá vendo, que é só vai ter aqui um isolamentozinho aqui simples e o fio em si dentro, né? Ou os fios. Então, o condutor isolado. Aqui eu vou ter o cabo unipolar, certo? Quando ele vai tiver esse formatozinho aqui, que ele vai ter essa cobertura, depois a isolação e depois em si o condutor. E o cabo multipolar é esse quando tem vários aí cabos unipolares um dentro do outro, certo? Como mais ou menos isso. E nessa figura, galera, a última coisa aí sobre condutores, certo? Que eu queria mostrar para vocês, que é o revestimento dele, certo? O material que vai estar revestindo ele, certo? Então aqui eu vou ter o PVC, certo? O outro aqui eu vou ter esse HEPR e também eu tenho o XLPE. Tem outros aí, certo? Mas aí não vem ao caso agora. Então aí tá o tipo de isolação, certo? PVC e tal. Isso aqui é bastante importante, galera, porque quando a gente for fazer o método da capacidade de corrente e um método da queda de tensão, pra gente estar fazendo aí o dimensionamento dos circuitos, ele vai falar qual o tipo de isolação. Aí se você não sabe o que é nem isso aqui, XLPE, não sei o que, aí fica difícil, porque isso aqui é uma coisa tão simples, certo? Que aí, às vezes, quando você está ministrando um curso, ou um professor mesmo, de fato, está dando aula, ele esquece que isso aqui é simples e pensa que você já sabe, certo? Mas não. Aí, às vezes, tem gente que nunca nem viu um fio de perto, porque nunca quis mesmo, nunca teve interesse em ficar observando, não. Tem amigo meu, galera, que já chegou aí no curso de engenharia, já eletricista e engenheiro, certo? O cara já mexia com tudo, já fazia instalação elétrica. Eu tô nesse outro caso, e outros amigos meus que nunca tiveram esse contato assim próximo, não, entendeu? Então, quando eu vou ministrar esses cursos aqui, eu sempre tento mostrar de forma mais básica aí pra pessoa que nunca viu nada disso, certo? Porque ninguém é obrigado a ter visto isso aí, não. Então, agora vamos pro objetivo mesmo da nossa aula, certo? Que aí fazer o dimensionamento dos circuitos. Galera, na aula passada a gente fez aí a divisão dos circuitos elétricos. A gente fez aí divisão de circuito de iluminação, de tomadas, de tomadas de uso específico. A gente fez aí, acho que se eu não me engano foram 9. Então você que não assistiu a aula, já pode clicar aí no card para estar acompanhando, certo? E aí, galera, vai surgir agora a seguinte questão:
Quando eu faço esse circuito elétrico, qual vai ser o tamanho da bitola, certo? O tamanho da bitola do condutor. Eu vou fazer bem aqui um esboço também, porque eu não botei a figurinha aqui da seção, certo? Mas é isso aqui, ó. Imagina aqui que você tem esse condutor, beleza? E essa área aqui, ó, essa tampinha dele aqui, é a chamada área da seção, certo? E ela vai dar aqui em milímetro quadrado, certo? Ela é uma área, e como ela é pequena, é milímetro quadrado. Então a área da seção é exatamente isso aqui. Então, voltando ao assunto que eu estava falando, você vai fazer um circuito aí para tomada, um circuito para iluminação. E qual é a área da seção que eu tenho que botar? É de forma aleatória ou é a que eu tiver na hora? Como é que é? Então, existe todo um procedimento a ser cumprido, certo? Na nossa NBR 5410. E é isso agora que a gente vai estar conversando aqui, certo? Então, vamos iniciar aqui, de fato, o critério aqui da seção mínima. Então, como o próprio nome está sugerindo, é o mínimo que tem que ter para essa seção. Assim, a seção dos condutores de fase não deve ser inferior a no mínimo. Então, galera, isso aqui ele está falando sobre os condutores de fase, certo? Então, vamos lá. Vai ter uma tabela, certo? Lá na NBR, que eu só fiz um esboço do esboço. E aquela vai dizer o seguinte: eu vou ter a utilização do circuito e a sua seção mínima. Então, aqui eu tenho circuito de iluminação, circuito de força e circuito de controle. Circuito de iluminação, como o nome sugere, é o circuito que vai alimentar aí suas lâmpadas, beleza? Já o circuito de força seria os circuitos aí, por exemplo, das tomadas de corrente. E o circuito de controle são circuitos aí, também pode ser sinalização, por exemplo, campainha, essas coisas aí. Ou então projeto, para quem está fazendo aí projetos de automação, você vai utilizar circuitos aí de controle, certo? Não precisa estar passando aí um condutor de uma seção mais grossa. Então, galera, aqui do lado eu tenho uma seção mínima aí para cada tipo de utilização. Para a iluminação eu tenho 1,5, para o circuito de força eu tenho 2,5 milímetros quadrados, né? E circuito de controle 0,5 milímetros quadrados. Então, uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, lembra que eu disse lá na hora da divisão de circuitos, na aula passada, que era bom você separar a iluminação de tomadas? Então, mais um motivo aí para você estar fazendo essa separação. Se você misturar, então você vai ter que usar 2,5, certo? Porque você vai meter força aí no meio. Então, por isso é bom você estar separando aí para você utilizar 1,5 para a iluminação, certo? E aí você vai estar economizando aí, fazendo o meu negócio mais legal. Galera, aí o problema é que geralmente as pessoas quando vão fazer a instalação elétrica, elas param nessa tabela aqui, certo? Elas não querem mais se aprofundar, não. E isso aí, galera, é só uma das partes do dimensionamento. Existem outros fatores para você fazer esse dimensionamento, certo? É o que eu vou estar trazendo agora. A seção dos condutores deve ser determinada de forma que seja atendido no mínimo todos os seguintes critérios. Isso aqui eu copiei direto da norma, certo? Só que eu não coloquei aqui todos os critérios, são mais ou menos lá uns 6. Eu coloquei aqui só 2, que são os mais importantes aqui para a gente estar comentando. Que é o critério da capacidade de corrente e o critério da queda de tensão. De forma resumida, eu vou estar falando aqui agora, porque isso aqui merece um vídeo à parte, certo? Porque é um cálculozinho mais complicado. Mas aí você pode estar anotando. Capacidade de corrente é o seguinte: a gente vai pegar a corrente que vai passar nesse circuito, a gente tem que garantir que ela seja menor do que a corrente que o condutor aguenta, certo? Então é mais ou menos isso. E o critério da queda de tensão é o seguinte: imagina aí que sua instalação elétrica começa lá no poste, né, na rede, aí vai para o quadro de medição e aí vai para o quadro de distribuição. Aí tu imagina aí que tu tem uma casa aí de 2 andares, certo? 3 andares. E o quadro de medição está lá no térreo. E aí você vai subir com esses condutores até o quadro de distribuição, que vai estar lá no terceiro andar. Então você acha que, dependendo do condutor que você utilizar, e essa distância que você colocar um quadro para o outro, provavelmente a tensão vai haver uma queda, certo? Por exemplo, se lá embaixo no medidor está 220, provavelmente lá em cima pode estar aí 200, 205, entendeu? Então, para que isso não aconteça, você também tem que estar fazendo o cálculo da queda de tensão para garantir que chegue lá em cima também o mesmo valor que está chegando lá embaixo, certo? Então é mais ou menos isso. Então, como eu disse, aqui vai merecer um vídeo, certo? À parte, porque é o que vai cair na prova de vocês também. E aí, galera, para fechar a aula de hoje, a gente vai estar falando aqui sobre o condutor neutro, certo? Como é que dimensiona ele. Então, a primeira coisa aqui que a gente tem sobre o condutor neutro é o seguinte: o condutor de neutro não pode ser comum a mais de um circuito. Pronto, aí já mata muito eletricista, certo? Porque geralmente ninguém obedece isso daí. Mas é o seguinte, galera, se você tem um circuito, para cada circuito é um condutor de neutro, beleza? Apesar, quando você associa circuitos elétricos lá trifásicos, lá da matéria mesmo em si, aquela comecinho lá da nossa série que eu coloquei, só existe um condutor de neutro, né? Sim, galera, mas ele vem todos em paralelo, certo? Por isso que você tem no seu quadro de distribuição o barramento de neutro. Porque apesar de ser um único ponto, você vai sair aí vários condutores para estar diminuindo essa corrente, beleza? Então,
quem não viu as primeiras aulas, já repito novamente, dá uma olhada lá no começo para você estar podendo acompanhar bacana. E o próximo ponto aqui é: o condutor de nêutron em um circuito monofásico deve ter a mesma seção do condutor de fase. Então, se você tem uma instalação monofásica, qual vai ser a dimensão do condutor de nêutron, certo? Qual vai ser a área da seção? Vai ser a mesma do condutor de fase, traduzindo é isso aí que ele está falando. Agora aqui o importante para a gente, porque a gente está trabalhando nossa planta baixa e lá é uma instalação trifásica, né? Que a gente está fazendo aí ao longo das aulas. Então, temos, quando num circuito trifásico com nêutron, certo? Ou seja, 4 fios, a taxa da terceira harmônica e seus múltiplos for superior a 15%, a seção do condutor nêutron não deve ser inferior à dos condutores de fase, podendo ser igual à dos condutores de fase se essa taxa não for superior a 33%. Aí, galera, complicou, viu? Já tá falando em harmônica, já tá falando em outras coisas aí, beleza? Já ficou mais difícil. Então, aí ele tá falando o seguinte: você, na situação trifásica, você vai colocar a seção do condutor de nêutron igual, certo? Ou inferior, se as harmônicas aí não for superior a 15%, certo? E se ela for até 33%, você coloca ela como igual e dá certo. Agora, se a taxa da harmônica, da terceira harmônica, né, for superior a 33%, a norma vai trazer um quadro lá, que é para você fazer uma relação aí, para você estar encontrando aí a dimensão do condutor de nêutron, certo? A área, no caso, a área da seção. Galera, aqui é o seguinte, resumindo, o que a gente vai fazer? A gente vai atentar a essa primeira aqui, certo? Vamos separar um condutor de nêutron para cada circuito. Então, galera, resumindo, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai pegar um condutor de nêutron para cada circuito, beleza? Primeira coisa que a gente vai fazer no nosso projeto. E a segunda coisa, na hora de dimensionar, a gente vai colocar ele como o mesmo condutor de fase, beleza? Porque aí já dá certo, já tá de bom tamanho, é só para treinar aqui. Galera, a norma, ela tem que ser seguida, certo? Tem que ser seguida à risca. Só que eu particularmente, eu acho impossível você tá seguindo ela 100%, beleza? Então, porque é muita coisa, galera. Se você pegar para ler aí, é muita coisa. Uma norma chama outra norma, que dentro dessa outra norma vai chamar outra norma, certo? Assim, elas vão se complementando. Então, é muito complicado, assim. É de você estar fazendo tudo perfeitamente. O ideal é que você leia ela, entenda os principais pontos e tente sempre se aproximar dela, beleza? Mas eu acho quase impossível você estar 100% nela, mas isso aí quem vai dizer é você, beleza? Então, galera, a aula de hoje foi isso. Se você gostou, achou o assunto interessante, já deixa aí o seu curtir e compartilha aí com a galera, beleza? Valeu!